E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Agora dando continuidade às nossas aulas de princípio de animação, nossa segunda aula, a gente vai começar já a colocar a mão na massa aqui dentro do Photoshop. Eu escolhi o Photoshop porque é a ferramenta que a gente acaba trabalhando nas demais disciplinas do nosso curso, né, de jogos digitais do IFMS, e por ser uma ferramenta que nós já temos licenciamento e tudo mais, é a ferramenta da nossa escolha. Além disso, é uma ferramenta bem padrão de mercado, até mesmo quando a gente fala de animação para jogos digitais, tá bom? É uma ferramenta poderosíssima em termos de animação? Não, não é. Ela serve para o nosso propósito, para jogos indies? Sim, serve bastante, tá? Portanto, eu vou começar, pelo menos para trabalhar com os princípios, já que é uma disciplina que não tende, né, a ter um maior aprofundamento, é para que a gente comece a trabalhar com os princípios de animação. A tendência é que a gente faça o que a gente precisa aqui, trabalhando pose a pose, frame a frame, dentro das ferramentas do Photoshop, tá bom? Então já que a gente já desenha aqui, vamos animar aqui. Posteriormente, a gente vai para Game Engine para poder trabalhar com essas animações lá. Como a gente usa a Unity, eu pretendo trabalhar com cinemática inversa, por exemplo, com IK, lá dentro. Então criei um personagem, eu quero animar esse personagem em termos de linha de tempo lá dentro, dá para fazer isso também na Unity. É a melhor ferramenta e melhor forma de fazer isso? Talvez não, mas vamos utilizá-la uma vez que é a ferramenta adotada por nós para essa sequência de curso, tá? Existem outras ferramentas externas, como o Spine, que é uma ferramenta muito utilizada com uma pancada de recursos, mas tem um valor um pouquinho caro, ainda mais falando, né, de dólar. Esse material, por exemplo, é de 2021. Hoje o dólar tá uma cacetada aí, né, gente? Então não tá fácil de pagar 299 dólares, por exemplo, numa ferramenta, tá? Mas para quem já produz, para quem tá na indústria, gente, é uma ferramenta maravilhosa, tá? Vale cada centavo. Eu já testei um pouco ela, a versão de avaliação, não cheguei a comprar a ferramenta ainda. Pretendo em algum momento, se sobrar 299 dólares, comprar, mas não tá sobrando isso nada pra ninguém, não tá fácil não, né? Mas enfim, existem outras alternativas também gratuitas, como Dragon Bones, por exemplo, que também fazem um trabalho semelhante, não igual, tá? Igual o Spine, é difícil bater, tá, gente? É difícil bater. Mas tem alternativas aí. A gente vai trabalhar primordialmente aqui com o Photoshop, tá? A animação aqui dentro, quadro a quadro, e também vai trabalhar com animação dentro da Unity, tá? Sobrando algum tempinho, de alguma maneira a gente pode explorar as outras ferramentas, não é objetivo, tá bom? Aí por fora, a gente pode conversar, pode ver alguma forma de vocês entenderem e conhecerem essas ferramentas. Recomendo que vocês vejam outros vídeos, outros materiais que explicam um pouco mais sobre essas ferramentas. Mas vamos lá! Estamos aqui dentro do Photoshop. Esse cenário eu já disponibilizei e vou deixar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para que as pessoas possam fazer o download, né, e utilizar esse material. É um material educativo, tá? Então o intuito é que a gente utilize ele de maneira educativa. O licenciamento aqui é gratuito para quem for estudar, obviamente, né? Não para quem for para a indústria, for ganhar algum dinheiro com isso daqui. O intuito é que ao longo aí do tempo a gente inclusive produza no Instituto Federal alguma coisa utilizando esse cenário. Esse cenário faz parte de um conceito de um jogo que a gente tá pensando ainda, né? Mas o intuito é que esse cenário componha uma série de situações para disciplinas também. E vai compor para essa disciplina, obviamente, tá? Então tem alguns itens aqui que são animáveis, como as moedas, que nós vamos trabalhar com o movimento de rotação dessas moedas, para que a gente tenha também até um brilho externo, alguma coisinha assim como eu tenho nessa outra moeda aqui embaixo, que é uma moeda da vida. E esse elemento que está aqui tem um movimento pendular, tá? Então ele fere o jogador, obviamente, né? E no futuro, para que o jogador chegue e pegue essa moeda de vida, que vai estar rodando também com esse brilho externo, com esse efeito que eu também vou mostrar como fazer, o personagem precisa passar aqui por baixo. Então vou ter que fechar um pouco mais essas plataformas superiores e criar alguma barreira aqui à direita, né? Com madeira, alguma coisa assim, um barranco, não sei. Vou pensar em alguma coisa para o futuro, tá? Mas a ideia é que o acesso a essa moeda só aconteça aqui por conta desse pêndulo. Esse pêndulo aqui vai ter então um movimento pendular. A corda vai ter alguma série de quebras aqui para que vocês depois possam animar. E todo esse raciocínio ele está organizado aqui
para auxiliar a gente em animação, tá? Então todas essas camadas aqui nomeadas para que a gente consiga se organizar. Depois, quando eu colocar o personagem aqui dentro, aí vocês vão ver também que a metodologia de montagem do personagem, ela é específica para o processo de animação, tá? Então eu tô abordando tudo isso já nessa aula aqui, né, pelo menos comentando com vocês, para que vocês entendam o procedimento. Quando eu desenho para a animação, eu desenho de forma diferente. Aqui tá tudo separadinho em camada, pedaço por pedaço, porque em algum momento eu posso querer animar só o brilho interno de um pedaço da moeda, só esse highlight que está na parte superior. Então isso tudo tem que estar separado em termos de camada. Então você pega uma moeda dessa, a moeda número 1, ó, essa daqui que eu tô ligando e desligando, ela tá toda separada em termos de camada, ó. São 5 camadas que compõem a moeda. A estrelinha é uma das camadas. Então eu tenho ali ela sem, né, aquela pintura. Então, ó, camada por camada, tá? É importante que a gente faça essa separação. Não sai juntando isso tudo, transformando em um ativo único, porque depois para você editar isso daqui é complexo. E nesse processo de animação inicialmente, você vai animar um negócio e fala, cara, não ficou legal, não ficou bacana, preciso mudar. Aí você tá com um asset único aqui, com um ativo único, uma única camada e não consegue mais editar nada. Lascou. Lascou mesmo, você vai ter que redesenhar de novo, camada por camada. Então, gente, esse processo artístico para animação, ele é muito criterioso, ele não é simples, tá? Então, esse cenário todo aqui, eu vou mostrar em outras disciplinas como compor em termos artísticos, não é para essa lista de vídeos aqui, né, de princípios de animação. Isso vai lá para a disciplina de desenho 3, que inclusive quem não é do IFMS e está assistindo esses vídeos, pode ir lá no meu canal, né? Que vocês vão ter essa disciplina lá chamada Desenho 3 e vão poder acessar o processo de criação dessa arte aqui, tá? Se você tem interesse, obviamente, se você só quer saber sobre animação, beleza, fica por aqui, cola na gente, tá? Bom, é isso, gente, eu quero animar depois esses itens de cenário. Além desse processo de animação, lá para o final da disciplina, a gente vai trabalhar um pouco com Parallax Scrolling. Os itens que estão aqui nas camadas anteriores, né, o cenário, toda a vegetação, também está separada por camadas. E essas camadas, quando animadas em velocidades diferentes, trazem esse efeito um pouco mais real para nós de movimento, não fica um cenário travadão. Essa ideia de movimento, né, com Parallax Scrolling, vai ser muito interessante para a gente. Aí entra a interação dessas camadas e essa diferença de velocidades por meio de scripts dentro da Unity. Estou falando bastante em Unity porque é a ferramenta que a gente vai usar. Mas a técnica de Parallax Scrolling vocês podem aplicar em qualquer engine, tá? Os scripts que a gente vai fazer aqui, que vão fazer com que quando eu movimento meu personagem, né, eu travo a câmera dos demais elementos como elementos filho do meu personagem e elas se movem em velocidades distintas. Eu pretendo inclusive não mostrar como programar isso e sim passar o script para que vocês possam reaproveitar, tá? Passar em formato de asset e vocês podem configurar no jogo de vocês, tá? Então essa arte toda aqui fica disponível para que vocês possam se organizar, tá? Possam trabalhar aí. É isso, gente. Então, essa introdução aqui dentro do Photoshop, não mostrei nada sendo feito ainda, mas eu achei que era importante eu falar para vocês o que vai ser feito aqui, o que não vai ser feito aqui, os cuidados que a gente tem que ter para começar projetos, para que vocês não se compliquem depois. Eu sei que a ânsia é grande de sair desenhando e animando. Só que, quando a gente constrói uma casa, a gente não chama o pedreiro no segundo dia de planejamento e fala para ele, pelo amor de Deus, eu preciso da casa, vamos comprar tijolo, vamos fazer a casa. Não é assim que a coisa funciona. Eu tenho um arquiteto que passa um bom tempo planejando, eu tenho uma equipe de engenheiros, eu tenho aprovação de documentos na prefeitura. Gente, tem um monte de passos que antecedem o produto. O produto animado aqui tem uma série de passos que antecedem esse resultado lá dentro da sua Game Engine. Então tem que ir com calma. E quando eu falo ir com calma, gente, é com muita calma, tá? É fazer isso aqui, ó. Animar uma bolinha primeiro. Se você nunca animou nada, esse é o primeiro passo. No último vídeo que eu fiz, né, na verdade que é o primeiro vídeo dessa série de vídeos de princípio de animação, eu falei sobre 12 princípios. E tinha um deles lá, que é o esticar e comprimir, né? O princípio básico de animação que tá aqui nessa bolinha.
quando a bolinha quica no chão, ela tem um movimento ela se esparrama de alguma maneira assim no chão. Quando ela está descendo, ela se estica, ela não se comprime. Só que se eu estiquei para a parte superior, eu tenho que comprimir para o outro lado, né? Ou puxar. Então tem uma série de movimentos elásticos que eu coloco para a gente ter essa noção de movimento. Obviamente, existe diferença entre uma bola de plástico para uma bola de borracha para uma bola de boliche. Uma bola de boliche não tem esse tipo de movimento que a gente está observando, né? Ela não é tão macia ao toque. Ela vai quicar de uma maneira diferente. Isso não indica que você não vai trabalhar com esse conceito de esticar, de puxar, que eu estou falando aqui para vocês, que é o primeiro princípio básico lá da Disney. Mas você vai suavizar esses movimentos para ter essa impressão de movimento de queda. O movimento de queda, né, ele vem, ó, desse tipo de desenho. Aqui é um esboço, obviamente, né? A gente vai trabalhar muito com esboço nesse começo para a gente entender os princípios e depois aplicar isso num personagem. Eu mostrei lá na análise do Oddmer que ele tem uma série de princípios aplicados só nele mesmo, com relação à movimentação, a questão de exagero, tá? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado. Agora, para a gente fazer isso aqui dentro do Photoshop e começar, o primeiro passo é, obviamente, vocês conhecerem a ferramenta, tá? Então recomendo que vocês tenham uma noção básica de Photoshop para que então vocês comecem a trabalhar aqui internamente. Essa animação que foi feita aqui, ela foi feita quadro a quadro, frame a frame. Ela é composta por 24 frames. E se a gente pensar em uma taxa de reprodução de 24 frames por segundo, em 1 segundo eu vejo essa animação por completo, tá bom? Só para a gente ter uma noção aí de contas, tá? Mas lembrando que, né, a gente não entrou em tantos detalhes anteriores assim, a partir do pressuposto que você já tem uma compreensão de que cada imagem que aparece na sua tela, no seu monitor, no teu dispositivo, ela é representada por uma série de frames. Esses frames têm uma taxa de transmissão que a gente até, quem joga muito, né, fala, tô jogando com tantos FPS, né, tô jogando aqui com 120 FPS. Isso daí é uma taxa, né, de amostragem de frames por segundo, frames per second. Então isso tudo eu preciso que vocês também tenham em mente, procurem aí a parte, não é o objetivo dessa disciplina entrar nesse detalhamento mais técnico, tá? Mas sim falar sobre os princípios de animação. Sabendo disso, que a gente vai pintar frame por frame, eu vou mostrar aqui para vocês os frames dessa animação. Então eu estou indo em janela e vou ativar aqui a minha linha do tempo. A gente nem imagina que o Photoshop tem uma coisa dessa, mas tem, tá, gente? Tem muita gente que anima algumas partes de foto, cria GIFs animados, tudo aqui dentro. É a ferramenta ideal para fazer assets para jogos? Não, mas cara, dependendo do que você for fazer, ela dá e sobra. Se você souber trabalhar bem, dá para fazer aqui. O Oddmer que vocês viram no review da nossa primeira aula de introdução, pode ser feito todinho aqui, animado todinho aqui, tá? A não ser que aí as questões de cinemática inversa, que daí a gente vai para dentro da ferramenta, tá, gente? Da ferramenta que eu digo no caso a Unity. Mas todo o restante do processo de animação você pode fazer todinho aqui dentro, tá? Então observe, eu parei aqui. Aqui está a amostragem de frames, eu tenho 24 quadros e cada um, né? Esse daqui tá meio... Não, tá certinho aqui, gente, que é o movimento final ali de repouso, né, da bola, tá? Então começa aqui nesse frame 1, ó, e é esse. Deixa eu passar por aqui embaixo, né, ó, que é mais fácil de vocês verem o que eu tô clicando. Então, ó, todo esse movimento que tá ali em câmera lenta, agora tá aumentando a velocidade, é um movimento, né, de stick e puxa que eu falei para vocês, desenhado quadro a quadro. Putz, professor, tem que desenhar os 24 na mão. Sim, tá? É uma das formas de você aprender esse conceito, porque você tem que pensar em termos de linha de tempo. Então eu vou ativar aqui uma camadinha que eu tenho. Então notem, ó, são várias camadas também, né? Depois eu falo um pouquinho sobre essa parte técnica, o que acontece dentro do Photoshop. Eu vou ativar aqui para todos os frames, então eu vou clicar no 24º, pode ser no primeiro também, tá? Vou fazer o inverso, eu cliquei no primeiro, segurei o Shift do teclado, cliquei no frame 24, eu estou vindo aqui nas minhas camadas e vou ativar essa camada chamada linha. E essas linhas, essas curvas que tem aqui, fazem parte do meu planejamento de animação. Eu compus todo um caminho, todo um percurso para a bola
imaginado para então eu fazer essa animação. Vou dar o play aqui novamente, ó, barra de espaço do teclado dá o play, tá, gente? Ó, então eu usei esses movimentos de arco, e aí mais um princípio de animação, tá? Para marcar quais eram as posições que eu queria que a bolinha passasse. Então esse foi o primeiro desenho que eu fiz, além obviamente daquela linha reta ali na parte inferior para delimitar a minha base, né? O meu piso. Então esses movimentos aqui foram todos planejados sobre aquela linha. Não tenham vergonha de desenhar linhas para você seguir, tá, gente? É muito importante esse planejamento. E esse planejamento é um planejamento temporal. É aí que entra o problema. É muito difícil de início eu entender essas questões temporais que entra a física. E boa parte das pessoas, quando cursam física no ensino médio, tem dificuldades. É muita matemática, é muito conceito que às vezes é abstrato, e aqui tem muita física. Observe o seguinte, esses pontos de pico são pontos no qual a minha bola foi no movimento de mais ou menos 45 graus, chegou aqui num movimento em específico, perdeu uma força aqui, não vamos falar, né, tanto em termos físicos assim, mas parou aqui por algum motivo, e depois que ela parou, ela continuou um movimento retilíneo, contudo, por conta de aceleração e gravidade, ela foi descendo para chegar numa área de impacto, sofrer deformação, tá? Então, isso tudo que eu tô narrando aqui, ó, chegou num ponto máximo com uma aceleração em específico, e a partir daqui essa aceleração de alguma maneira negativa fez com que essa bola descesse. Esse movimento aqui de princípio de animação nos dá a impressão visual de que a bola tá descendo, e quando ela bate, ela comprime, tá? Ela fez o movimento de compressão, subiu novamente e ó, a densidade de frames é maior nesses picos, para que a gente tenha uma presença maior da bola por um tempo maior nesses pontos. Então se vocês observarem aqui, ó, vou pegar nesse ponto, bolinha bateu, subiu, subiu mais uma vez, um movimento mais longínquo, chegou aqui, né, de forma rápida e ó, movimento mais próximo. A bolinha fica mais próxima uma da outra, tá? E aí sim que ela desce e novamente aqui no pico eu faço uma concentração novamente de mais bolas aqui, para que nessa parte o movimento seja mais lento, desacelerado. Então a desaceleração acontece aqui nos picos, e nos momentos de queda eu espaço as ocorrências dessas bolinhas, tá? Então eu vou ver se eu ativo aqui, ó, vou clicar no frame 1 e no frame 24, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, e vou marcar todos esses olhinhos. Esse é o esboço do meu processo. É perfeito, lindo, maravilhoso? Não. Mas ele funciona para os 24 quadros. E essa é a ideia. Vocês podem, para exercício, né, para termos de exercícios, desenhar primeiro a linha e o percurso da bola. E no percurso, trabalhar com as deformações. Faz bolinha por bolinha, deformação por deformação. Não se apegue à proporção, simetria agora. Aqui é um planejamento, tá? Planos podem falhar, e falham geralmente, tá, gente? Depois que você acerta, né? Na primeira não. Tanto que eu não acertei isso aqui tudo de cara, até eu chegar na conta dos 24 frames, nesse raciocínio aqui do repouso da bola, né? Essa separação, ó. Notem, por exemplo, nesse daqui, as bolinhas estão mais próximas, porque é um espaço menor em termos de queda do que esse que tá aqui. Então, esse espaço que tá aqui, ó, esses dois vãos são maiores, aqui não tem esse vão. Esse movimento que está aqui, ó, de queda, é uma altura maior, então eu espaço um pouco mais, só que aqui na chegada eu deixo eles mais próximos. Então todo esse raciocínio é um raciocínio experimental. Você tem que experimentar, tem que testar, fazer com calma, tá? Para fazer isso daqui eu vou mostrar o procedimento, eu não vou fazer por completo porque é um processo longo. Eu vou mostrar o início do processo para que vocês consigam começar e reproduzir e descobrir qual é a maneira correta de explorar aí no seu workflow, na sua forma de trabalhar para chegar nesse tipo de resultado, tá? Eu já tô dando as dicas aqui, ó, trabalhe com os 24 frames. Pega teu celular, tira uma foto desse sketch aqui, né, desse esboço que eu fiz, reproduza ele primeiro. Não precisa tirar isso aqui ainda da tua cabeça. Eu, quando fui aprender isso aqui, eu não tirei da minha cabeça. Primeiro, eu fui buscar quem faz isso direito.
analisando quem faz isso direito, eu fui reproduzir o que essas pessoas fazem. Reproduzindo o que essas pessoas fazem, eu fui começar a pensar no meu próprio setup dentro do Photoshop, no meu próprio workflow, né? Quanto termo gourmetizado, né, gente? Vamos achar uns termos em português para falar aí. Então eu fui pensar no meu processo de criação, tá? Vamos trocar o workflow por processo aqui. Então, gente, é estudo. Tem que estudar, tem que praticar, sentar a bunda na cadeira aí no Photoshop e fazer isso daqui, tá? Então essa é uma das formas de trabalhar aqui, pensando quadro a quadro. Agora, como é que a gente chega nessa interface gráfica? Vou começar um documento novo aqui, então Ctrl N, vou criar um documento com a resolução de 1920, 11.1920 não, né? 1920 por 1080, não precisa de tanta resolução assim, eu vou reduzir isso aqui para 70, até o tamanho do seu arquivo tende a diminuir, tá? E não vou mudar mais nada, só vou dar aqui o criar. No de vocês aí no Photoshop, se você ainda não animou nada, provavelmente você não tá com a linha de tempo que eu acabei de tirar aparecendo. A ideia é que você ative essa linha de tempo para que você consiga ver os quadros e consiga planejar, dar play na sua animação e tudo aí. Vou em janela e ativo a linha de tempo. Ativei a linha de tempo, aparece essa barra aqui, né, inferior, essa seção inferior, com um controle aqui de animação, algumas propriedades, esse menuzinho à direita bem escondidinho, que tem muita coisa aqui, que é importante. Eu acho que isso aqui tinha que ter um destaque um pouco maior, mas eu não trabalho na Adobe, não consigo nem opinar, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, esse botãozinho aqui tem coisas que a gente vai usar mais pra frente, tá? E tem aqui, ó, criar linha de tempo de vídeo, com uma opção também, criar quadro de animação. O Photoshop nos dá duas possibilidades de animação, tá? Uma por tempo de vídeo e uma por quadro de animação, como eu já havia mencionado. Eu tenho um outro aqui que eu devo passar em breve para vocês, que é esse daqui, que usa a linha de tempo de vídeo, tá? Vou dar o play aqui na animação, ó, com o Slow In e Slow Out, um outro princípio de animação que eu já tinha falado para vocês. Fiz umas marcações bem toscas aqui também, pra gente ver alguns checkpoints, tá? Ai meu Deus, tem que fazer essas marcações? Gente, ajuda demais para você se planejar em termos de linha temporal. Então, movimento suavizado no início, movimento suavizado no final, e ele é mais rápido aqui no centro, né? Isso aqui a gente poderia ver como uma parábola, alguma coisa assim, uma curva em forma de parábola. Esse movimento aqui, ó, ele é mais denso no início e no fim, em termos de presença da bolinha, para que aqui seja mais lento e no final também seja mais lento, tá? Tanto início quanto fim suavizados. Para fazer isso, gente, ó, olha a minha linha de tempo aqui embaixo, né? Tá com play contínuo. Eu tenho vários pontos marcados aqui, são os meus keyframes, né? São os pontos-chave, e em cada um desses pontos, deixa eu parar aqui a animação, em cada um desses pontos as bolas têm uma posição, tá vendo? Ó, eu marco essa posição usando aquelas linhazinhas, ó. O tempo tá contínuo, checkpoints de segundos, de 2 segundos em 2 segundos no caso, né? Ó, nesse segundo, vou para outra linha. Nesse terceiro, para a próxima linha. No quarto, para outra linha. Gente, esse raciocínio é um raciocínio que envolve física, envolve matemática. Não é nada de outro mundo, é observação do mundo real. E com o tempo você vai observando cada vez mais e chegando em resultados melhores. Tá? Então, ó, esse raciocínio que está aqui é um raciocínio importante, já feito numa linha de tempo de vídeo. É uma outra forma de pensar, de desenhar, tá? Então aqui tem como a gente fazer isso também com esse outro formato, tá bom? Agora, para a gente começar, vamos para o mais simples. Quadrinho por quadrinho. Igual aqueles desenhos que a gente fazia nos bloquinhos de desenho, né? Ou na capinha de livro, alguma coisa assim, que você desenha, pega, folha tudo de forma rápida e você enxerga um desenho sendo animado. Isso é uma técnica muito antiga de animação e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Como se eu tivesse com esses pedacinhos de papel, desenhando papelzinho por papelzinho, abro, né, eles de cima para baixo, olho toda essa movimentação e vejo um processo de animação. Lembrando que a animação é uma ilusão. As folhinhas que você desenha, que são esses frames, quando acelerados, né, você dá um play acelerado neles, eles criam uma ilusão de ótica e você enxerga essa ilusão como um processo animado. Então a animação nada mais é do que uma mentira para os seus olhos. O monitor que você está enxergando aí está te enganando, é um monte de quadros piscando muito rápido que você nem consegue perceber, tá? Então é um processo que, além de artístico, envolve essas questões técnicas que a gente tem que compreender, lembrar de onde elas saíram, porque isso vai indicar para onde a gente vai, tá? Então, se eu consigo fazer essa animação no papel, nos bloquinhos, eu consigo entender que aqui dentro eu tenho que criar bloquinhos. E existem várias formas de criar esses bloquinhos.
Uma das formas de enxergar esses bloquinhos é pensar em termos de camada. Cada uma dessas camadas vai representar de alguma maneira o conteúdo de um bloquinho, o conteúdo de um frame que eu desenho. Então para isso eu vou criar aqui um quadro de animação, então criar quadro de animação. Vocês vão observar que, deixa eu só na verdade criar aqui mais uma camada, deixar essa daqui como fundo, né? Vou destravar ela para a gente poder desenhar aqui por cima. E eu vou criar aqui o quadro de animação, tá? Então eu tenho um quadro de animação, um frame, tá aqui embaixo, bem pequenininho. Deixa eu só subir um pouco aqui pra gente ter mais espaço. Cadê a setinha aqui, meu Deus? Era para aparecer uma setinha aqui. Se não aparecer, vai assim mesmo. Não vou ficar perdendo tempo, não. Não apareceu. Oh, meu Deus. Apareceu e saiu. Vamos voltar para cá. Isso vai acontecer com vocês aí também, tá, gente? Faz parte. Ó, eu vou deixar assim mesmo, tá? Aqui então tá o nosso quadro inicial, tá? E a ideia desses quadros que nós vamos criar aqui é o seguinte: cada camada será ativada pelo Photoshop em cada um desses frames. Deixa eu já mostrar funcionando aqui, ó. Por exemplo, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui pra gente voltar pro original. Aqui, ó, o quadro 0 tem apenas a camada linha ativada, a camada plano de fundo e a camada número 24. A camada número 2, no caso aqui o frame número 2, né, tem ativada a camada 23, ó, o olhinho na linha e o olhinho no plano de fundo. Isso tudo acontece de forma automatizada dependendo do seu fluxo de trabalho dentro do Photoshop, tá? Mas algumas coisas vão ser meio manuais. Mas se você está animando o pulo do personagem com 12 frames, pelo amor de Deus, gerenciar 12 camadas é tranquilo demais, tá, gente? Você não está gerenciando um filme todo animado aqui, não é a Pixar que está aqui, não. Então é isso, gente, ó. Cada um desses quadros tem aqui um frame, aí uma camada em específico ativada, com o olhinho ativado, tá? O que eu fiz naquela hora foi pegar uma dessas camadas aqui e ativar para os 24 frames todos os olhinhos, abrir todos os olhinhos aqui para eu ver todo o processo, tá? Por isso que vocês viram a linha toda pensada. Então, dito isso, a gente vem aqui, vou na camada 0, B para pegar um pincel. Pincel aqui, só estou com fluxo 20, opacidade 100, suavização 0. Vou segurar o Shift, pressionar com a minha caneta aqui na tela e da esquerda para a direita, passar várias vezes eu fiz a base. Tem que ser bonito, maravilhoso? Não, gente, aqui é para praticar, é para estudar, não fica perdendo tempo com detalhe não. E além disso eu vou criar aqui uma segunda camada, aí pro meu raciocínio lá da curva, tá? Se eu só diminuir um pouquinho o pincel aqui, muito pequeno, aumentar mais um, ótimo, ótimo. Então, ó, aquele movimento inicial que eu tinha falado para vocês, um movimento de semi-parábola aqui, uma segunda parábola, uma terceira com movimento reduzido e aqui a finalização, o descanso da tua peça, tá? Não precisa se preocupar se a linha tá meio torta nem nada disso, é apenas um guia para vocês, tá bom? Então, tendo esse guia, a ideia é começar a desenhar a bolinha de vocês sobre essa linha. Então eu vou para a primeira camada, bola 1, aqui, depois você pode ir renomeando elas, tá? Lá eu não me preocupei tanto assim com esse processo no início, aqui eu já estou iniciando com isso tudo, tá? Aqui, ó, a minha linha hífen base, só dei 2 cliques ali, tá, gente, para renomear. E aqui o piso. A linha base e o piso, ó, segurar com Shift, clicar em linha base e clico de novo em piso. Eu vou clicar nesse cadeadinho que tá aqui, para eu travar as duas camadas, elas não podem ser movimentadas. Então aqui, ó, se eu clicar e arrastar, ele vai dizer que não pode, porque essa camada não tem essa possibilidade. Então vou lá pro bola 1. E nesse trechinho aqui, eu pego o meu pincel e faço a minha bolinha. Aí você pode pensar na bolinha do tamanho que você quiser, tá? Então, fiz ali a minha bolinha. Pelo menos acho que se parece com uma bolinha, tá? Mas é um esboço. Então, essa é a sua primeira bolinha. Se você quiser, você pode ir criando já aqui novas camadas, tá? Uma a uma, para já desenhar de forma organizada. Ou, se você quiser, você pode criar uma outra camada aqui, vou chamar ela de esboço. Vou tirar o acento aqui, tá, gente? Esboço. E em cima do esboço, eu vou e faço o meu desenho. Então eu faço todo o raciocínio, né, que eu tinha pensado lá, ó, desenha a bolinha. Deixa eu apagar aquela... Apagar não, né? Só desativar a outra.
aqui. E eu começo a fazer o seguinte, um outro princípio quando a gente trabalha com animações pose a pose, tá? E não animação direta. Eu penso nas poses intermediárias. O que seria uma pose intermediária? Eu venho aqui nessa parte e falo, ó, aqui a bolinha, eu não posso desenhar a bolinha aqui se eu estou considerando que essa bolinha não é uma bolinha, não é uma bola de boliche, ela tem movimento, ela tem elasticidade. Então nesse ponto eu não vou desenhar outra bola similar à primeira, tá? Então eu vou desenhar uma bola que tenha aqui aquele quesito do achatamento. Então eu pensei ali na bolinha achatada. Essa mesma bolinha achatada, deixa eu refazer aqui, peraí. Ela vai aparecer em todos os pontos de colisão aqui. E no fim, como ela descansa, eu faço a bola mesmo, né? Nem sei se está do tamanho da outra, não estou olhando para outra como referência, mas a ideia aqui é passar para vocês a ideia, tá? A primeira bolinha ficou um pouco mais achatada e menor do que a última aqui, mas o que vale é a ideia para vocês. E nesses pontos intermediários, eu vou trabalhando com os semipontos. O que seria esse semiponto? Ó, aqui eu preciso de uma bola, aqui eu preciso de uma bola, aqui eu preciso de uma bola. Eu vou pegando esses pontos intermediários e vou desenhando, tá? Então eu vou pegar esses picos aqui, por exemplo, porque aqui eu preciso de uma bola. Então desenhei a bola. Aqui eu desenho outra bola. Aqui ela não tem tanta deformação, né? A ideia é que ali ela está no estado original. Quando ela não está no estado original? Quando ela está em queda e quando ela colide, tá? Aqui também eu tenho um ponto intermediário. Apesar da bola estar quase descansando, eu ainda tenho movimento. Nesse finalzinho. Ficou com um tamanho diferente ali, gente, né? Mas vamos assim, tá? Obviamente, se for fazer isso aqui para estudo, faz com mais cuidado, né? Pensa no tamanho das proporções. Você pode duplicar as suas camadas, né? Dar um Ctrl J aí na camada pronta e só arrasta. Tem tudo isso. O que é legal? Você desenhar para poder praticar, tá? E agora eu vou fazendo os movimentos intermediários, tá? Um movimento intermediário aqui no caso faria com que essa bola que tá, por exemplo, nessa posição aqui, ela tenha esse estica e puxa, esse achatamento que eu falei para vocês, que é um dos 12 princípios, num ponto intermediário. Aqui eu não posso fazer a bolinha toda já, né, nesse sentido aqui, porque a elasticidade dela nesse ponto não é tão grande. Faria mais sentido, né, que nesse momento aqui de quase colisão eu tivesse alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aqui, né, eu vou pegar uma bolinha já não tão bolinha, tá? Então ela não é tão bolinha assim, ela já tem esse movimento, né, de esticar nessa posição. Se eu estiquei nessa posição, essa área que tá aqui, ela tem que ser comprimida. Aí você tem que fazer uma avaliação com relação ao formato original aqui, né? Então esse tamanho que tá aqui, que seria um tamanho X, pode ser aqui um tamanho X sobre 2. Tá? Para você ir diminuindo isso em escala. Não precisa ser exato, tá, gente? Naquela animação que eu mostrei mesmo para vocês, como os frames passam muito rápido, você só tem que ter a impressão de que aquilo realmente acontece. Mas se você tem essa vontade de deixar tudo com uma acurácia muito alta, recomendo que vocês façam isso. E nesses meio pontos aqui, eu vou... Opa, aqui foi muito... Trabalhando com as bolinhas nesse... Aqui foi muito grande, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Foi muito pequeno agora, mas estou fazendo meio rápido aqui para poder explicar para vocês. Então eu vou e faço esses pontos intermediários. E dependendo de onde eu vou fazer no intermediário, do intermediário, do intermediário. Cuidados que a gente tem que ter. A concentração de bolinhas tem que ser maior nos picos por conta das questões físicas que eu falei. Então a bolinha que vem aqui, ela pode ser mais próxima. Opa! Aqui um pouquinho mais para baixo, né? Tá? Mais próximo, esse arco pode ter uma separação maior do que a separação que vocês vão ver aqui, tá?
Então, esse raciocínio todo tem que ser coerente, tá, gente? Ó, então, aqui aquela finalização, né? As semi-bolinhas ali, ó. Opa, essa aqui ficou muito porca, né? Melhorar pelo menos um pouquinho. Então, esse raciocínio todo a gente tem que ir seguindo. E essa daqui, ó, não tá mais tão coerente porque ela tá nesse sentido aqui, né, ó. Esticada para a parte superior. Não é bem isso, mas eu vou deixar ela assim por enquanto, tá? E já nesses pontos aqui, ó, de queda, você já pode pensar nesse tipo de movimento. Opa, aqui ficou bom. Agora, aqui é a mesma coisa, né? Deixa eu só inclinar um pouquinho mais, tá? Então, gente, todos esses raciocínios de pontos intermediários, vocês têm que fazer, né? Não tem muito jeito, tem que desenhar aí para vocês chegarem num fator comum, tá? Eu não sei quantos frames deu aqui, mas em teoria cada bolinha dessa é um frame. Deixa eu fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Já perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, deu 25. Dá para diminuir uma aqui, espaçar um pouco mais alguma delas, né? Então dá para chegar nos 24 frames aí. Feito isso daqui, aí você pode criar aqui camada por camada para que você tenha a sua composição aí pensada quadro a quadro. Então desenha em cima dessa daqui, tá bom? Pode desenhar, que eu juro pra vocês que vai dar certo. Desenhando cada uma dessas bolinhas aqui, vocês vão ter uma organização como essa daqui, tá? A organização que vocês vão ter essa daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar aqui todos esses quadros. Na verdade, eu vou deixar só o quadro 0, então Shift e seleciono o quadro 2. Que dó, vamos excluir. Vou desabilitar aqui a minha linha, tá? Deixa eu habilitar todos os olhinhos aqui para simular a situação de vocês, né? Que vocês vão passar aí. Eu passei muito rápido ali pelos olhinhos. Deixa eu ativar aqui cada um deles. Deixa eu ver o que ficou para trás. Estão todos ativos aqui, tá? Então, tendo essas bolinhas que vocês já vão ter desenhado, né, sobre aquele esboço, a gente pode fazer o seguinte, ó. Selecionar o 24º frame aqui, com Shift seleciono lá o primeiro. E aqui nesse painel embaixo que vocês vão ter o quadro 0 que vocês criaram lá, eu clico nesse menuzinho que eu disse para vocês que está mal posicionado e com um tamanho muito pequeno, e faz o seguinte, criar quadros a partir de camadas. Aí o Photoshop vai gerar essa sequência toda aqui, ó. Gerou a sequência para nós até o 26, porque ele pegou todos os quadros e gerou. Eu vou no quadro 0, vou clicar no lixinho, porque eu não quero o quadro 0. Vou no quadro 1 aqui, esse primeiro que tá também lixinho, porque eu não quero esse quadro, eu quero os demais 24 quadros. Clico no quadro 24, Shift, clico no primeiro quadro, tô com todos selecionados, ó, porque o Photoshop permite que a gente altere propriedades para todos os quadros de uma única vez, e vou clicar em plano de fundo. Então, eu liguei o olhinho para todos os quadros, do 1 ao 24. Lembre-se de selecionar do 1 ao 24, porque senão isso não vai funcionar para vocês, tá? Feito isso, agora eu posso dar o play na minha animação. Aqui embaixo, pequenininho, ou barra de espaço. E aí sim, você tem o processo de animação, tá? Tem como fazer de forma diferente, criando os quadros aqui, ó, nesse menuzinho aqui embaixo, bem pequenininho, tá? Do lado do lixinho, que é o painel de criação de novos quadros de maneira manual. Eu não recomendo, porque é muito fácil de você se perder criando aqui quadro por quadro e indo ativando e desativando o olhinho. Eu acho que esse procedimento que eu passei para vocês se encaixa bem, funciona bem, tá? Então, princípios da animação. Faz teu piso, uma linha base para você pensar nesse lastro temporal. Tendo esse lastro temporal, faz um esboço. Olha, como que eu espero que se comporte em sua completude ao longo do tempo? Desenhou, massa, bacana. Agora desenha quadro por quadro em termos de camada. Desenha uma camada para cada quadro. Depois seleciona tudo isso, vai lá na tua linha de tempo, vai naquele menuzinho esquisito e manda criar os quadros a partir das suas camadas. Aí depois é uma questão de limpeza, é muito mais rápido você matar 2 quadros aqui, né, e o resto já está tudo organizado, tá? Então
recomendo esse fluxo de trabalho. Como exercício para fixação dessa aula, eu sugiro que vocês reproduzam o que eu fiz aqui. O exercício da bolinha pingando, porque aqui já tem alguns princípios de animação. O primeiro princípio básico lá do esticar e puxar, que eu já falei para vocês. Aqui a gente tem movimento pendular, movimento de arco. Não movimento pendular, né? Os arcos lembram o pêndulo, mas não é bem um movimento pendular, mas você tem um movimento de arco, tá? E o slow in e o slow out, que é você suavizar tanto na entrada quanto na saída. Esses 3 princípios estão aqui para nós. Se eu pegar essa bolinha, ainda tem como eu colocar um princípio de antecipação nela, pra gente prever uma ação de kick, alguma coisa assim. Gente, tem muita coisa que dá pra trabalhar. Não dá pra pôr, pelo menos ao meu ver, de forma bacana, os 12 princípios nessa bolinha. Mas já dá pra fazer muita coisa legal em termos de estudo. Os 3 princípios que eu já mencionei, gente, já funcionam nas animações para jogos que a gente vai fazer. No jogo você vai animar a bolinha exatamente assim? Não, não é assim que você vai animar. Só que esse raciocínio de composição que a gente está fazendo na bolinha, a aplicação dos princípios é essencial. Se não fizer isso, olha, é um leque de conhecimentos aí que você vai começar a deixar para trás, tá? Então vai ter um furo de aprendizado aí, então recomendo que vocês façam. É legal? É legal fazer, eu particularmente gosto. Tem gente que vai achar chato, obviamente, porque estudar nem sempre é legal, mas faz parte. Vai ter que estudar isso aqui sim, tá, gente? Então, reproduzam esse raciocínio aqui. Nas próximas aulas, eu vou provavelmente mostrar para vocês essa outra forma de animação com linha de tempo e quais são as possíveis aplicações. E aí a gente começa a migrar para cá, ó. Pegar esse cenário, opa, vamos animar a moeda. A moeda não é mais a bolinha. A moeda já tem um movimento de rotação, tem pintura digital envolvida. Então quando eu rotaciono essa moeda, o que acontece em termos de pintura? A gente vai tratar sobre tudo isso aqui nessa disciplina de princípios de animação, tá bom? É isso por essa aula, espero que tenha sido de proveito para todos vocês. Pratiquem, pratiquem, pratiquem para que vocês consigam chegar no resultado que vocês tanto querem, tá? Para lançar um game animado, você vai ter que animar, então vamos lá, vamos junto aí, cola na gente que vai dar tudo certo, beleza? Então é isso, um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!